Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu recebi alguns questionamentos aqui de questões que foram enviadas aí para vocês da banca FGV e eu vou esclarecer algumas delas agora, tá? A questão número 1, que fala de conceitos, objeto, teoria e evolução do direito penal, tem um pequeno texto, onde basicamente ele divide a sociedade em duas partes, né? A sociedade branca e a sociedade ou subsociedade chamada de negra. Tá? Então nós temos aí, pelo texto, de forma empírica e teórica, a criação e a existência de duas sociedades. Uma sociedade com um classismo, as luzes do classismo, e uma sociedade onde se aplica o direito penal paralelo. A pergunta da questão é a seguinte: considerando a afirmativa acima, é possível compreender o fenômeno de encarceramento em massa no Brasil sob o ponto de vista empírico e teórico a partir da correlação de. Aí ele te dá 4 opções: o racismo individualista e o minimalismo penal. Ele divide a sociedade em duas partes, então não tem como ser algo individualista, tá? Então essa questão já está, essa resposta já está excluída. O racismo estrutural, beleza, é uma possibilidade. E o direito penal do inimigo, ou seja, existem duas sociedades onde uma considera a outra inimiga dela. O racismo institucional e o minimalismo penal. Não existe racismo institucional. Não é a instituição que estabelece o racismo. É a sociedade que divide ela em duas mesmo. Tá? Então, letra C, não existe institucionalidade para o racismo. Letra D, o racismo estrutural e o abolicionismo penal. O racismo estrutural, beleza, porque ela divide a sociedade em duas partes. Mas não existe abolicionismo penal. Quando se diz que a parte menos favorecida tem um direito penal paralelo, você não abole ele da aplicação das leis. Tá? Então a letra D também está errada. O racismo individualista, já falei lá atrás, a questão é societária, onde está se dividindo em duas partes, então não tem como considerar a letra E. E o direito penal do inimigo. Beleza, então a resposta para a questão 1 é a letra B. O racismo estrutural e o direito penal do inimigo. Outra questão que me consultaram foi a questão número 3. Ele diz aqui: Silvio foi condenado pela prática do crime de roubo ocorrido em 10 de janeiro de 2017. É importante essa linha temporal para que nós possamos estabelecer o resultado final disso, tá? Por decisão transitada e julgada, em 5 de março de 2018, a pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão de emprego de arma de fogo, totalizando 5 anos e 4 meses de pena prevista de liberdade, além de multa. Após ter sido anunciado o cumprimento definitivo da pena por cível, foi editada em 23 de 4 de 2018, a Lei 13.654 de 2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Ou seja, quando Silvio cometeu o crime, a questão da arma branca ainda era considerado agravante e se acrescentava 1/3 na pena. Logo após a condenação de Silvio, se excluiu esse elemento da tipificação do crime praticado. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procurou advogado. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio tem 4 opções. Não poderá buscar alteração de sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ele fala em trânsito em julgado? Sim, fala em trânsito julgado da sentença penal condenatória. Não poderá, poderá requerer ao juízo de execução penal o afastamento da causa de adiamento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta.
deverá buscar a redução da pena aplicada com o afastamento da causa do aumento de emprego da arma branca por meio de revisão criminal. Tá? Já transitou em julgado, você não tem o que rever, tá? Ele já foi condenado. Tá? Então, a letra A é desconsiderada, a letra C também desconsiderada. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de um novo julgamento com base na inovação legislativa. Já transitou em julgado. O que houve foi uma adequação da lei. E o Código Penal diz que todo elemento não poderá ser condenado por um tempo a maior do que o previsto em lei. Então se considera o tempo a menor. Então o que o advogado dele vai ter que fazer é requerer ao juízo de execução penal o afastamento da causa de aumento. A pena pela questão do roubo, ela vai ser mantida. O que vai se solicitar nesse caso é a retirada da causa de aumento e consequente redução da sanção penal imposta. Opção C para a questão 3. A outra questão foi a questão 6. Conflito de leis penais no tempo. Deputados estaduais estão reunidos para analisar e penalizar o crime de estupro, chegando a consenso de que é inadequada a ausência de previsão de Código Penal sobre causa formal de aumento de pena para quando o delito é praticado com emprego de arma branca ou de fogo, admitindo a possibilidade de realizar uma campanha para alteração legislativa do tema. Os deputados solicitam a seus assessores que avaliassem as consequências dessa alteração para os que estão condenados por atos praticados nessas circunstâncias, para os que respondem à ação penal e para os que teriam praticado fatos com essa peculiaridade, mas sequer foram denunciados, ou seja, eles cometeram um ato, isso é importantíssimo, mas não foram denunciados. Ou seja, ainda não existe nem inquérito, nem muito menos um processo instaurado. Deverá ser esclarecido pelo assessor que eventual aumento de pena em razão do emprego da arma de estupro, a única resposta que cabe aí é a letra E. Não poderá ser imposto aos que praticaram fatos e não foram denunciados, aos que respondem a ações penais e nem aos condenados definitivamente, mas só aqueles que praticarem a conduta após a entrada da lei em vigor, já que prejudicial. Ou seja, quem cumpre a lei, quem já está cumprindo a pena depois da alteração da lei, como no caso da questão anterior, na questão 3, quem ainda não foi denunciado, mesmo não tendo cumprido pena, e aos que já respondem ações penais baseados na lei atual. Então você não pode aplicar uma lei a maior nestes casos, tá? Previsto no artigo 4º do Código Penal. Outra questão que me foi questionada foi a questão número 14. Questão número 14, vamos lá. Princípio da extraterritorialidade. Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro, em comemoração ao aniversário. E aí segue toda a narrativa da ação. Ciente de que o fato já era do conhecimento das autoridades brasileiras, se verifica que no parágrafo 3º do artigo 7º, que trata de extraterritorialidade, diz que se a ação for do conhecimento do Ministério Público, mesmo que não haja sanção no país aonde foi cometido o ato, quando entrar no país, o elemento pode ser denunciado e se aplicará às leis previstas no Brasil. Então a opção dessa resposta poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. Não importa se a Júlia vai fazer, se as autoridades brasileiras
E se o Ministério Público já tomou conhecimento, no caso da autoridade brasileira, o Ministério Público, é o que ele afirma aqui, que o Ministério Público tomou conhecimento através de vídeos, ele pode ser denunciado sim. Não é um processo que precisa de ser provocado por alguém, por um terceiro, para que ele possa ser instaurado. A justiça brasileira pode e deve aplicar a sanção nesse caso. Depois mudaram para a questão 38. Questão 38. Trata de legítima defesa. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, tá? Quando se trata de questão de legítima defesa. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: durante uma partida de futebol, Rogério agrediu Jonas com um soco, tá? Que lhe causou um leve ferimento no olho direito. O que qualifica isso? Olha só, não houve uma tentativa de homicídio, não houve o objetivo de gerar a morte de Rogério para Jonas, né? O que houve foi uma lesão corporal naquele momento. No dia seguinte, ou seja, em um outro espaço de tempo, Jonas, que tomou o soco no dia anterior, vai tirar satisfação com Rogério. E no meio da discussão saca uma arma de fogo. Quem sacou a arma de fogo? O Jonas. E parte na direção do Rogério, que então retira da sua mochila um revólver que carregava legalmente e dispara contra Jonas, causando sua morte. Considerando a situação apresentada com relação à morte de Jonas, Rogério, a única resposta que cabe aí é: não responderá por homicídio, pois agiu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude de sua conduta. Isso está previsto no artigo 24 e no artigo 25 do Código Penal. Ah, mas Vicente, o cara tomou um soco. Vamos lá, ele tomou um soco no olho. Se ele quisesse se defender no momento, para que não houvesse outro tipo de dano, ele deveria revidar na hora. Ele não deveria esperar o dia seguinte para pegar uma arma e oferecer ameaça a quem deu o soco nele no dia anterior. Se ele faz isso, a partir desse momento, ele está agindo contra outro cidadão, tá? No caso, o Rogério. E aí o Rogério pegou o revólver que estava na mochila dele, deu o tiro no Jonas, ele veio a óbito. O que o Rogério fez? Agiu dentro de uma ação real iminente. O Jonas estava indo na direção dele com uma arma, ainda não havia acontecido o fato, mas era iminente de acontecer, com o direito próprio ou de terceiros, ele estava defendendo a si próprio, com os meios necessários de forma proporcional. Então ele preencheu todos os pré-requisitos de ingressar no artigo 25 do Código Penal. Então, a questão 38, a resposta é: questão 40. Imputabilidade penal. Essa é outra coisa também que pega muito. Quando tiver data, você tem que ficar muito atento às datas, tá? Então ele diz aqui, ó: André, nascido em 21 de 11 de 2001. Por que interessa isso pra gente? Porque, veja, ele nasceu em novembro de 2001. Adquiriu de Francisco em 18 de 11 de 2019, ou seja, 3 dias antes de completar a maioridade, grande quantidade de droga com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário, que seria celebrado no dia 24 do 11, ou seja, 3 dias após ele já ter comemorado ou completado os seus 18 anos. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário de seu quarto. Em 23 do 11, ou seja, um dia antes da festa, a partir de uma denúncia anônima,
e munido de respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que por ele era armazenada. Então, o artigo 18 da Lei Antidrogas diz o quê? Que é proibido transportar, armazenar, guardar consigo. Beleza? Então, já está qualificada o crime. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Considerando apenas as informações expostas, ou seja, sem nenhum agregado a isso que foi descrito no texto da prova, na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer à família que, penalmente, André será considerado imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal, a teoria da atividade para definir o momento do crime. Por que isso? Porque não importa que ele fez a aquisição antes de completar os 18 anos. O que importa é que, enquanto ele estava em posse da carga de droga, o fato típico estava em curso. Ele ainda não tinha cessado. Ele começou antes dos 18 anos, mas quando ele foi cessado, o André já tinha completado 18 anos. Então, na questão 40, a resposta é C. Muito cuidado com esse tipo de questão, porque cai muito e o pessoal acaba se perdendo por conta das datas. Você vê que em nenhum momento a própria questão afirma que o André é menor ou maior de idade. Se você não se ater às datas que estão estabelecidas na questão, você vai acabar respondendo errado. Outra questão que me pediram, artigo 24. A questão 40. Imputabilidade penal. Não, essa foi que a gente respondeu, né? 44. 42. 44. Imputabilidade penal também. No curso da ação penal, onde se imputa a prática de crime majorado, durante a oitiva das testemunhas de defesa, ocasião em que se identifica que a principal tese defensiva é de negativa de autoria, o juiz verifica que, possivelmente, o réu seria inimputável. Como é que ele observa isso? Aplicando dentro do processo em curso os artigos 26 e os artigos 27 do Código Penal, que tratam de inimputabilidade. Ou ainda era menor de idade, e aí as sanções especiais, a legislação especial vai ser aplicada, ou se por algum acaso ele fosse silvícola, doente mental ou louco, ele pode ser recolhido a uma instituição de recuperação. Tá? Então, na 44, a resposta é a letra D. Caso constatada a autoria e materialidade, ou seja, caso seja constatado que ele realmente praticou o roubo majorado, após instrução, ele deve absorver impropriamente o réu, ou seja, por quê? Porque o próprio juiz verificou que possivelmente o réu era inimputável, então ele tem que absolver, tá? Nesse caso, o jeito que ele está falando é artigo 26, silvícola, doente mental ou louco, aplicando apenas medidas de segurança. Qual seria a medida de segurança? Recolher esse elemento a uma instituição de recuperação. Tá? E por último, a questão 46. Exigibilidade de conduta diversa. Essa questão também confunde muita gente. Tá? Então ela diz o seguinte: no dia 25 de dezembro, Carlos, funcionário público, recebeu uma visita inesperada de João, seu superior hierárquico, em sua residência. João informa a Carlos que está sendo investigado pela prática de um delito e exige que esse altere informação de determinado documento público mediante falsificação, de modo a garantir que não sejam obtidas provas do crime. Ou seja, ele está querendo que o funcionário dele, alguém que está abaixo dele, execute uma ação criminosa
para que ele se safe de uma possível condenação. Mas, em contrapartida, ele afirma para Carlos, João afirma para Carlos que se ele não fizesse isso, ele sequestraria o filho dele. E que manteria o filho preso em restrição de liberdade até que a determinação dele, a exigência dele fosse cumprida. Tá? Aí, o que ele diz é o seguinte: se você não fizer, eu vou sequestrar teu filho e vou manter ele em cativeiro. Tá? Nesse caso, aplica-se o artigo 22 do Código Penal, que trata de coação irresistível e obediência hierárquica. São as duas coisas. Tá? Então, na questão 46, ele vai aplicar a coação moral irresistível, causa de exclusão de culpabilidade. Tá? A estrita obediência à ordem superior hierárquica, também prevista no artigo 22, não é necessariamente aplicada aqui. Por quê? Porque o Carlos só tomou a decisão depois da ameaça ao filho. Ficou claro no texto que o fator maior que levaria Carlos a cometer o fato criminal, aonde na questão diz: diante desse comportamento de João, Carlos falsificou o documento, mas vem a ser descoberto e denunciado pela prática do artigo 297 do Código Penal, que é a falsificação de documento público. Por que ele fez isso? Porque existiu a coação moral irresistível de que ele não queria que houvesse um mal ao filho dele. E ele conseguiu provar isso, tá? Não é só falar, não. Tem que ser provado, tem que ter uma investigação, tem que ter uma avaliação de todos os fatores. Mas para essa questão, a única resposta que cabe é a letra A. Valeu, pessoal. Espero ter podido ajudar vocês aí. Até a próxima.